Vamos aprender aqui como... Oi! Vamos aprender como deixar o título aqui, porque eu nunca fiz, gente. Por favor, me perdoem. Peraí. Aí. Oi, pessoal. Boa noite. Quem estiver entrando por aí, se puder me ajudar com questão do som, se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo. Oi, oi! Olá, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô dando oi aqui. Ah, a Fer já entrou. Tá ok, Fer? Tá muito alta aí a música que eu tava ouvindo aqui agora? Já vou diminuindo aqui. Oi, Marta, tudo bem? Isso. Eu quero pedir aqui, deixa eu ver, a Juliana comentou que ela vai mandar a flechinha para ir convidando as pessoas. Eu queria pedir para vocês que estão entrando, gente, dar uma tarefinha aí, para vocês enviarem a live para pelo menos umas 5 pessoas, umas 3 pessoas. Oi, olá, gente. Oi, Lari. Oi, Alencar, tudo bem? Envie então agora, antes da gente começar a falar. Oi, Adriana! Para pelo menos umas 5 pessoas, o que vocês acham? A Fer entrou. Isso. Oi, Mi! Oi! Podem ir enviando então, gente. Vamos enviar para os contatos de vocês mais próximos. Quem vocês acham que pode ter interesse em aprender um pouquinho mais nessa noite? Peraí. Ah, tá. A Fer pediu mesmo para participar e eu não vi. Vamos aceitar. Me perdoem, porque é a primeira vez, não tenho a mínima noção do que eu tô fazendo. Tô aprendendo aqui, resolvi me desafiar. Aê, oi, Fer! Oi, Gabi, tudo bem? Tudo, amiga. Eu tava comentando aqui a primeira vez. Oi, Júlia aí. Júlia, eu ia mandar pra você aqui no Instagram, ó, convidando. Que legal, gente, vou acenando aqui pro pessoal também. Aê, que legal, gente, vocês entrando. Ai, Fer, sério, eu tô me sentindo sabe a avó, a tia que não entende nada dessas coisas? Deixa eu desligar aqui a música que eu coloquei Estamos aqui. juntas. Bom, vamos lá. Gente, só Começando. confirma uma coisa pra mim. Eu comentei ali Ah, cá. Eu comentei o título, tá aparecendo o título pra vocês aí? Eu acho que Da live? Transtorno de personalidade, tá aparecendo? para mim não, só se não aparece pra gente que tá fazendo. Como que eu faço pra... Será que eu pego... Deixa eu achar aqui o meu comentário. Eu acho que eu tenho que achar o meu comentário e fixar ele. Deixa eu ver. Aê, fixar comentário. Aê, agora sim. Vamos lá, Fer. Quero desejar uma boa noite para todos vocês. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, uma ótima segunda aí. Boa Vamos noite. Vamos finalizar essa noite juntos, né? Aprendendo um pouquinho. E papeando, né, Fer? Que gostoso. Pois é, até que enfim, né? Essa é uma live, nossa, a gente faz grupo de estudo, estuda junto, mas nunca fez uma live. Nunca, só fica na promessa, gente. Mas, ó, juntem aí, pega um chazinho. Eu comentei até brincando para pegar uma taça de vinho para dar uma relaxada, que agora é o momento para a gente se desligar do dia e aprender. E quem conseguiu assistir também a série ou o documentário também, eu quero ver os comentários de vocês sobre a opinião de vocês, que a gente vai focar no transtorno de personalidade, mas trazendo os casos, né, como uma perspectiva aí. Isso. Mas vamos lá, Fer, vamos começando então. Bom, gente, seguinte. Na semana passada, acho que foi domingo, eu vi na Netflix a série Inventando Ana e meu Deus do céu, meu marido sabe, ele tá assistindo aí, o quanto que quando eu pego uma coisa, eu vou até o final. Eu acho que eu assisti, amiga, acho que em 2, 3 dias. Aí quando eu terminei de ver, eu falei, eu preciso conversar com alguém sobre isso. Aí mandei mensagem pra Fer, ela tinha assistido o Golpista do Tinder, né, amiga?
E acabou Isso. fazendo essa indicação da gente. Aí a gente falou assim: ah, vamos fazer algo. Eu tinha pensado em fazer Reels, que aliás eu fiz um nessa semana. Tinha pensado em fazer IGTV. Mas sabe quando você vai gravar e você fala assim: eu tô querendo conversar com alguém sobre. E também aproximado do pessoal aqui do Insta. Então, estendi o meu convite com a Fer no sentido de conversar sobre. Ela falou do golpista e a gente, ó, relacionou muitas duas coisas, né, amiga? Deu super certo. São dois transtornos de personalidade, né, Gabi? Dá pra gente falar bastante assim, porque eles estão bem ligados, né? O narcisista com transtornos ali, com traços ali, né? O do antissocial e aí os dois estão bem interligadinhos, dá pra gente falar bastante. Exatamente. E até também a importância da gente fazer isso. Estava pensando um pouco hoje à tarde, que a gente trocou umas figurinhas, no quanto essa questão de transtorno de personalidade afeta, né, no geral, porque existem pessoas, por exemplo, que passam por relacionamentos abusivos, não só relacionamentos abusivos, mas também por uma amizade também abusiva, também no teu local de trabalho. E, de certa forma, até a gente vai conversar sobre isso aqui na live, gente, porque o que é o nosso foco da nossa conversa? A gente vai explicar o que é personalidade, o que é transtorno de personalidade, focar nos dois transtornos, que é o narcisismo e transtorno de personalidade antissocial. E aí trazendo exemplos da série do documentário também, para vocês entenderem, né? Porque a ideia é falar não no psicologês, né? Para vocês entenderem bem. E também explicar a questão diagnóstica do tratamento e fazer um convite. Então, fiquem até o final para se vocês querem conhecer um pouquinho mais. Mas eu acho super necessário, porque já adiantando um pouco do que a gente vai falar sobre o tratamento, né? Ter esse espaço para a gente conversar sobre personalidade, sobre transtornos de personalidade, é uma forma de ajudar quem está no relacionamento abusivo a ter um conhecimento maior dos comportamentos do companheiro ou companheira, e aí, consequentemente, ajudar a sair e também promover psicoeducação para vocês entenderem mais sobre o que é isso. E, óbvio, daí com isso prevenirem, né, de entrar em relacionamentos, se posicionarem, conseguir até sair de situações também. Né, amiga? Isso mesmo. E aí, né, Gabi, como a gente comentou assim, para a gente poder começar, é legal a gente falar o que é personalidade, Sim. né? Porque isso é muito comum, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. E assim, como que a personalidade é formada, né? Que é uma construção, né, genética de temperamento e também com questões ambientais, histórico de vida, né? Não é só a genética né, que traz que traz Uma forma de se comportar, né? Ela é um conjunto entre esse temperamento, que dá em torno de uns 50% a 60% da personalidade, e o caráter, que é e constituído ao longo da vida pelo aprendizado, pelas vivências, pelos valores que são passados também. E e aí vem, ou seja, gente, personalidade é uma forma da gente se comportar, uma forma da gente se relacionar com as pessoas, com o mundo. E a gente vai entender que ela é constituída por essas duas formas. Por isso a gente dizer que é só genética é errado, esse entendimento já é muito ultrapassado dentro da psicologia e da psiquiatria. E aí a gente quer que vocês entendem com a gente o que é dizer, então, um transtorno de personalidade. Né? Falar e sobre transtorno de personalidade é falar sobre uma disfunção dessa forma de personalidade, uma disfunção da forma da pessoa se comportar e de se relacionar com os demais. exatamente. É muito mais do que, né, no senso comum, assim, uma doença, né? É o jeito de ser, é o jeito dela ver o mundo, é rígido, né? Então, é como se fossem as lentes com que a pessoa vê o mundo, como ela se vê, como ela vê as coisas, né? E aquilo ali é rígido daquela forma. É diferente quando a gente fala de uma doença, um transtorno, outro transtorno mental, né? É como uma ansiedade, uma E, depressão, que tem um tratamento de uma forma diferente. A transtorno de personalidade quer dizer uma disfunção da forma dele se relacionar, da forma dele se ver também. A gente vai falar sobre isso principalmente no narcisismo hoje.
E eu queria instigar vocês também a pegar um papel, uma caneta, se vocês tiverem dúvida, anotar as questões e trazer aqui nos comentários, tá, gente? Vamos ver se vocês assistiram a série. Deixa eu descer aqui. Vai Vai ficar ficar. gravado sempre. Bom, assim, gente, é a primeira vez que eu faço, eu vou ver se eu consigo aprender a gravar isso daqui. Mas vai. Ela vai ficar salva. Vou tentar assim. Vocês assistiram a série, gente? Porque eu acho legal a gente puxar desse gancho da personalidade para explicar, né? Dando um exemplo da série. Vocês assistiram ou a Inventando Ana ou o documentário O Golpista? Se não assistiram, não tem problema, mas lá. Então vamos pensar, assim, eu acho que é legal, já que, ó, não vou conseguir ficar. Pri, que pena, mas vê depois aqui, tá? E vai ser um prazer depois a gente conversar sobre o assunto. Não assistiu, Glaucio? Assistiu? Você assistiu, Fer? E o que. Assistiu os dois, Adriana? Que legal, que legal. E o que vocês acharam do que vocês estavam assistindo em relação a essa questão de comportamento, em questão de psicopatia? Ju, não assistiu. Até então, eu vou adiantar uma coisa. Se vocês não gostam de spoiler, gente, sinto em afirmar que eu vou citar algumas coisinhas aqui, porque para fazer uma ligação com o que a gente está falando, não tem como. Uhum. Mas eu, por exemplo, adoro um spoiler, porque eu não gosto de ser feita de trouxa assistindo séries. Achei, ó, tem uma pessoa ali Tem com os dois bem parecidos. Eles são isso. bem parecidos mesmo. O que diferencia é a questão da agressividade, a questão da perversão do golpista do Tinder, né? Exatamente, exatamente. Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de um grupo bem grande de Uhum. tipos de transtorno de personalidade. E eles são classificados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que está na 5ª versão agora. E é dividido em 3 grupos, o grupo A, B e o C. O grupo A, deixa eu lembrar o nome aqui, gente. Grupo A acho que são excêntricos e esquisitos, o termo, tá? Mas é uma termologia só. O grupo B é os dramáticos e erráticos. E o grupo C são os ansiosos. A gente vai focar aqui hoje no grupo B, em Grupo 2 B. transtornos que estão nesse grupo B, mas não tem só esses. E aí é por isso, Fer, essa sua percepção sobre a semelhança entre eles, porque realmente eles estão no mesmo grupo, eles têm muita semelhança, mas eu gosto de ver nos transtornos de personalidade a essência da personalidade da pessoa, né, Fer? Por E exemplo, pode comentar, senão eu vou ficar falando. pelo que a gente comentou, né? E eu tô terminando de assistir a série ainda, tá, gente? Mas o que a gente comentou, e pelas partes que eu vi também, ela é narcisista, né? Mas ela tem traços antissociais, né? O golpista do Tinder, eu vejo muito mais como antissocial pela questão da perversão, pela questão da Da maldade. forma da dinâmica, né, da maldade. A maldade é diferente. A Ana, na verdade, ela se aproveita, mas pela questão dela ser glamurosa, dela ficar famosa. E a intenção dele é diferente. Isso, exatamente. No narcisismo, a pessoa vai ter nessa essência da personalidade dela uma necessidade de fazer das outras pessoas fãs. Ele vai querer um aplauso, ele vai ter essa questão de personalidade de se ver distorcida. Então ele vai se achar melhor que os outros, ele vai se achar superior, como se todo mundo fosse seus escravos, né? E aí vem a diferença do psicopata. O psicopata ele já não vê isso, só que ele tem uma essência mais de perversão, de fazer mal, de querer, de gostar disso. Os dois têm aspectos de manipulação muito fortes e de mentira, mas o psicopata ele vai ter mais uma função de querer tomar proveito da pessoa, querer, às vezes, até sentir um prazer na pessoa sofrer também. E Isso. já o narcisista, ele vai ter isso, assim, por conta do objetivo dele, de ser grande, de ser famoso, de ser conhecido. Então, quem tá no meio do caminho acaba se ferrando mesmo, nesse sentido. Exatamente. Tudo que o narcisista quer é ter um fã.
né? Quer que as pessoas aplaudam, quer que as pessoas achem ele maravilhoso, né? Então é diferente do antissocial, que é o golpista do Tinder, pela essa questão da perversão, da maldade, dele rir, né? Da maldade, de não se importar com o sofrimento do outro mesmo, né? É Sim. diferente a questão da intensidade, da agressividade. Exatamente. É mesmo na essência, assim, o narcisista ele vai querer ter essa pessoa mesmo ali como se fosse um súdito dele, vai ter uma necessidade muito grande de se aparecer para os outros, então não é muito. A quem assistiu Inventando Ana, aí que entra um spoilerzinho aqui, perguntaram aqui o nome das séries, é Inventando Ana. As duas estão disponíveis no Netflix. Uma é Inventando Ana e o outro é um documentário, O Golpista do Tinder. Os dois explicando um pouquinho a história. Eu vou explicar da Inventando Ana e você explica do golpista, pode ser, amiga? Uhum. Os dois são baseados em fatos reais, recentes. Inventando Ana, se eu não me engano, é entre 2013 e 2017. Ela, o nome é Ana, ela morou em Nova York e ela enganou a elite de Nova York. Ela chegou lá dizendo que era uma grande herdeira alemã e ela conseguiu enganar, morar na casa de pessoas da elite, viver nas custas das pessoas, com essa promessa de que ela iria ganhar essa herança, essa super herança, aos 25 anos, e ela tinha um projeto, e ela começou envolvendo as pessoas nisso. Ela envolveu tanto essa grande elite, quanto pessoas famosas, quanto também bancários, investidores. E foi assim, por pouco, quase que ela acabou conseguindo. Não quero dar spoiler para vocês entenderem a história. Mas daí que entra a parte que difere aqui, porque até comentaram que o porquê, né? Qual seria a diferença da Ana com. Até, ó, explica primeiro do golpista, que daí depois a gente vai entrando em explicar a diferença um pouquinho. Uhum. Pode falar, né? O Golpista do Tinder, ele é um documentário que o cara ele se passa por um filho de um dono de uma empresa de diamantes, né? E ele conquista mulheres com uma identidade falsa, cria várias identidades no intuito de dar golpes financeiros. Então ele envolve as mulheres, ele conquista e entra a questão do relacionamento abusivo que a gente vai falar. Então, ele conquista com investimento financeiro, de presentes, fotos, ostentação, conquista afetivamente, falando tudo aquilo que elas querem ouvir, fazendo promessas, né? E no intuito de dar golpes financeiros, de tirar dinheiro delas. Né? E isso é um ciclo, isso são várias mulheres ao mesmo tempo, como se fosse uma pirâmide, né? Exatamente, né? Você vê a habilidade da pessoa. Ele entra envolvendo elas como se fosse assim, um príncipe encantado, né, amiga? Uhum. Dono de uma empresa de diamante, compra coisas caríssimas, leva para coisas caríssimas. Até a primeira moça que traz o depoimento, ela cita até que ela, na mesma noite que conheceu ele, foi para um outro país, num jatinho privado. Exatamente. Só usava coisas de marca, assim. E é legal, né, Gabi? Porque depois que mostra ele esse ciclo, assim, então esse dinheiro que ele tira de uma, ele usa para conquistar a outra. Uhum, exatamente, ele vai criando essa ponte, porque daí chega num ponto, aí ele faz promessas para elas, assim, envolve elas mesmo, como se elas fossem a mulher da vida dele, em Uhum. pouquíssimo tempo, já com uma intimidade, uma intensidade muito grande, já com essa. Só que ele é muito ausente, até de presença. E também sobre ele, você não sabe muito, eu não sei se você ficou com essa sensação né, no documentário, assim, elas não tiveram contato com a família, elas não tiveram contato com um amigo, com ninguém, e já tava com promessas de ser mãe de filhos dele, sabe? Assim, ele Uhum. envolve numa trama mesmo, e depois de um tempo ele começa a assumir e dizer que estava sob perigo e que precisaria fazer um teste sobre o amor deles e que ela precisaria emprestar dinheiro, passar o cartão, e aí que a coisa embana. Só que quando ele tá com essa vítima pegando esse dinheiro dela, ele some, vai pingando das cidades, e ele já tá criando a outra vítima já, que tá sendo bancada por esse luxo. Então a primeira lá que foi pro jatinho, ela tava sendo bancada por uma outra mulher, né, que tava sendo enganada por ele. E aí, né, Gabi, o que é legal a gente falar também, que faz parte da questão do ciclo do relacionamento abusivo, narcisista, né? Essa questão do conquistar
e depois já de sumir, de desprezar. Tanto que em alguns momentos elas mandam mensagem, ele fala que tem reunião de negócio, que ele tá viajando, né? Porque elas ficam desesperadas atrás dele, com medo de perder. E isso Uhum. faz justamente com que elas cedam depois ao que ele pede, né? Exato, exatamente, exatamente. Porque ele mantém, ele vai sumindo, se fica ausente, mas ao mesmo tempo ele mantém ela ali presa com essas promessas, com esse envolvimento, com essa jura de amor, sabe? Uhum. Então é bem intenso e ao mesmo tempo cheio de promessas. E aí vai entrando nessa farsa em que ele enreda a mulher a ser a salvadora dele, a ser um teste do amor, a ser uma coisa muito, muito forte nesse sentido. Então aí entra a diferença dos dois, né? Os dois são golpistas, os dois não têm empatia pelas pessoas que estão relacionados, né? Na série Ana, ela chega a passar a perna na melhor amiga dela financeiramente, dá um baita de um calote, fica pingando assim de hotéis, dando calote também nos lugares. Então, ela tem essa questão da falta também de empatia muito forte, até nas situações. A amiga dela estava super mal e ela, assim, vai agindo de uma forma: por que você está me cobrando? Não tô entendendo por que você está me cobrando. Eu já te paguei, porque daí eles vão mandando até comprovantes falsos, sabe? Para as pessoas. Só que daí o dele, ele já é mais astuto, assim, em alguns sentidos, né? E ele vai mais na surdina para fazer, de certa forma, com que essas pessoas sejam enganadas por ele, banquem o luxo e até de uma quadrilha, não é só ele até, inclusive, que tá nele, né? Exatamente. É que no caso da Ana, né, a narcisista, ela quer manter a imagem dela, ela quer ser glamurosa, ela quer ser famosa, né? É diferente da intenção dele, no sentido de agressividade, no sentido. É muito mais maldoso. Exatamente. Ela até, e por isso que eu falei, gente, que eu ia falar de spoilers, mas na verdade ela traz isso desde o início. Ela tem esse projeto de criar um negócio. Ela vive às custas das pessoas e fala que tem uma empresa, mas não tem empresa nenhuma. E fala desse projeto que é uma instituição, eu acho que o nome dela, né? Acho que é Instituto Ana alguma coisa, assim. Então você vê como que tem esse traço bem narcisista, tipo, dela ser referência, dela ser vista. Ela sempre trata as pessoas como menores, inferiores. Já o psicopata, ele não faz necessariamente isso. Ele faz isso depois que a pessoa está enredada no relacionamento com ele. Mas há uma diferença de se relacionar com um com o outro, porque o narcisista, o foco vai ser sempre ele, da conversa. Aquele amigo narcisista é aquele que não dá pra você conversar porque você vai falar dos seus sentimentos, das suas coisas, é sempre ele viveu algo pior, ele é maior, os problemas dele, é tudo ele. E isso é uma É, coisa que é insustentável de manter uma conversa, né? Porque ele sempre vai sim, falar, né, como você disse, sobre ele, sobre o que aconteceu com ele não vai dar espaço para você falar sobre você, né? exatamente. Aí por isso que ele não tem, os dois tendem, na verdade, a não criar relacionamentos com vínculos, né? São pessoas que você não sabe nada deles, de certa forma. Era pra mim a maior questão na série. Quem é Ana? Eu não sei quem assistiu aqui, se vocês ficaram também com esse questionamento. A jornalista ficou bem mexida com isso, assim, quem é ele? Ela estava obcecada, assim, a descobrir. Mas, assim, ela não fala nada dela, é tudo muito raso. E ele também, quem é? Não se sabe, porque eles têm essa questão mesmo da personalidade que ele não cria vínculo também com as pessoas, né? Uhum, exatamente. No caso dela, a questão da extorsão do dinheiro era para manter uma questão de fama dela. O objetivo é Uhum. diferente também do dele, né? Exato, exato. Aqui, acabaram de perguntar, pode existir alguém com as duas personalidades ao mesmo tempo? Não. O que que acontece? Um psicopata, ele vai ter sempre traços narcisistas, no sentido do que o foco é ele, a importância é ele. Mas ele não vai ter necessariamente essa necessidade de se aparecer, de ficar no centro. Talvez ele tenha, mas de uma forma mais contida, e a essência da personalidade dele vai ser de passar a perna nas pessoas, vai ser fazer as pessoas sofrerem. Até existem graus de psicopatia mais leve, moderada e mais grave. A mais leve é considerada esses golpistas, sabe essas pessoas que dão golpe aí na internet, que fica postando carrão, e que todo mundo consegue aquilo, que pregando esses discursos que é fácil. Na verdade, essa pessoa tá querendo passar um golpe, e porque ela sabe que não é desse jeito. A gente tem até eles pegam dores, né, da gente, né, Fer?
Essa dor de querer ter algo fácil, pega a dor, por exemplo, financeira, da mulher lá, esse golpe emocional, pega essa dor do afeto, essa necessidade, esse sonho de ter um relacionamento maravilhoso, entendeu? Então, o psicopata, ele vai ter esses traços narcisistas. Agora, nem todo narcisista vai ser psicopata. No Isso, caso da Ana, a essência dela é bem narcisista, mas daí o narcisista ele vai num foco pro que é dele, e aí quem tiver no meio do caminho que se ferrar, por exemplo, as pessoas lá, elas levaram um golpe, ela não tava nem aí com aquilo, entendeu? Mas não necessariamente ela fazia aquilo para tramar e para acabar com a vida das pessoas. Já o golpista, ele tava com essa intenção, né, de acabar com o financeiro, de acabar com o psicológico delas também, né? exatamente. E o antissocial, né? O psicopata, ele, assim, são pessoas que dificilmente apareceriam na clínica, né? Porque são Muito. pessoas que não têm sofrimento, que não têm, né, o sentimento ali, eles não sofrem. Né? Então, eles dificilmente viriam algo como uma dificuldade, como um problema, já, né, não sofreriam para procurar ajuda. É diferente de outros transtornos, né, Gabi, quando a gente fala do narcisista, que se ela não tivesse reconhecimento, gera um sofrimento. Exato, verdade. Você vê até na série, ela até ó, legal você ter falado, você nem assistiu e já percebeu e já soltou um spoiler. Porque em algum momento ela demonstra isso ali, algum nível de fragilidade, e até na verdade isso eu acho que atraz ainda mais o advogado e a jornalista a se envolverem mais ainda na história dela, apesar ela tratar eles muito mal. Isso é uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, parecia que o golpe até era neles, né? Mas aí que entra um ponto. Eu questionei, eu não sei quem assistiu e se vocês questionaram isso também nela. Todas as pessoas que se envolveram com ela, porque esse título dela, da mulher rica, milionária, né? Ela atraiu pessoas interesseiras que estavam querendo sugar e tinham algum interesse nela. As amigas de ficar nas custas dela. Tinha uma amiga que ficou, acho que 2 anos sem comprar calçado, roupa, nada. Era tudo ela era a Ana que bancava, entendeu? E a própria jornalista e o advogado, os dois, eles tinham a intenção de salvar as próprias carreiras, né, em cima dela ali também. Então ela tomou proveito, então é uma relação mais assim, ah, conflituosa nesse sentido. Agora o psicopata já não, né? Acho que é o nome dele, eu até cheguei a anotar aqui. É, Simon, um dos nomes falsos dele, né? Ele já tinha essa intenção de entrar no relacionamento, acabar com o financeiro daquela mulher, usufruir, usar e aqui. Fizeram perguntas também aqui. Esses perfis são criados em razão de algo na infância? Ô, Diana, muito boa essa sua pergunta. Como a gente falou no comecinho, a personalidade ela é constituída em questão genética do temperamento, que dá em torno de 50% a 60%, e as vivências que a pessoa viveu ao longo da vida, né? A educação, a forma também como ela foi, como foi mantendo esses comportamentos dela. Até na Inventando Ana, a jornalista chega e visitar a família, porque ela parece assim, ela fica numa obsessão, tipo, por que ela é assim, sabe? E aí ela chega e se depara com uma realidade que não era que ela estava esperando a resposta. Ela achava que ia ser pais abusivos, mas assim, é um grande porquê também. exatamente. E a questão também é que, assim, os sintomas, né, Gabi, eles podem surgir ali na adolescência, no início da vida adulta, né? Nenhum transtorno de personalidade é diagnosticado antes dos 18 anos, né? É importante falar isso também, né? Aí também é importante frisar uma coisa que eu deveria ter comentado no comecinho, gente. É assim, para fazer esses diagnósticos, a pessoa precisa passar por uma avaliação com um Hum, profissional de saúde mental. Só que assim, como são dois casos que estão na mídia, que foi até trazido até o da Ana tem livro sobre, então assim, acaba sendo um pouco mais tranquilo, entre aspas, para nós profissionais terem um entendimento ali dele. Mas o ideal mesmo, até para avaliar os dois, seria passar por uma avaliação. Até tem uma outra série aquela acho que é Mind Hunter. Alguém assistiu uma outra que está baseado em fatos reais também da FBI, de como eles começaram a estudar psicopatas. As entrevistas com os criminosos. Não, não, amiga, é uma que. Ah, eu acho que é Mind Hunter. Se alguém assistiu aí, e podem comentar aqui. Que é a história mesmo de como foi desenvolvido o setor que estuda psicopatas no FBI. Então, foi eles que criaram os primeiros termos, até
o termo psicopata foi feito a partir de lá. E aí eles fizeram estudos com as pessoas que estavam presas também. Aham. Mas a criança não demonstra. Pode falar, amiga. Essa pergunta, né? A criança não demonstra nada antes dos 18 anos. Como a gente falou, assim, alguns sintomas, alguns sinais podem aparecer ali na adolescência, né? No início da vida adulta, né? Então, na adolescência, nós tratamos como transtorno de conduta, né, Gabi? E esse transtorno, né, pode ser que evolua para um perfil, uma personalidade antissocial, no caso de questões ambientais, de questões. Experiências que a pessoa tenha visto, modelos, amizades também, envolvimento, né? E É falta de difícil. tratamento também. Porque assim, a gente não pode colocar um ponto só para as pessoas, então se eu fui abusada, vai acontecer isso. Não. Não. Mas no caso de abusos, no caso de pais negligentes, né? No caso de questões ambientais que contribuem, isso, o transtorno de conduta que é da infância pode evoluir para um transtorno de personalidade, a personalidade Antissocial. Mas daí isso. o narcisismo já não é, né? Ele não tem esse entendimento antes dos 18 de alguma forma, né? Talvez seria um perfil de um adolescente que tenha mais essa vontade de se aparecer na frente dos Sim, outros, que tenha mais essa necessidade de ter sempre tudo do melhor, de ser visto como perfeito. Aí que entra também até a Brené Brown, que é uma grande autora, que até a sim. gente fica em indicação da leitura do livro dela, A Coragem de Ser Imperfeita. Ela introduz o livro dizendo sobre o quanto vai tendo um aumento de casos de narcisismo por conta da nossa cultura. Esse é o problema da perfeição. Eu comento sempre aqui no Instagram para vocês. Exatamente. Porque narciso, se for falar, poder falar assim, seria a doença da perfeição, assim, né? Da pessoa querer e ter uma obsessão com isso também. Né? É diferente do antissocial, que a gente tem essa questão do transtorno de conduta que é da adolescência e pode evoluir, né? No narcisista não, mas, né, como a Gabi falou, tem a questão dos traços aí que podem ser observados alguns sinais, né? Dá para fazer um diagnóstico, mas alguns sinais no sentido dessa questão da autoestima, né? Dessa Exato. necessidade de ser famosa, de aparecer, de ter fãs, de ser amada, né? De ser idolatrada. Exato, exato. Então não vai ser aquele filho necessariamente assim que se quer um transtorno de conduta, que vai dar trabalho na escola, que vai estar envolvido com coisas erradas, que vai ser afrontoso, talvez também, né? E também dentro do transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, tem essa diferença entre sociopata e psicopata, né? O psicopata ele vai ter mais habilidade, até na Espanha é conhecido como camaleões sociais, é o termo que eles usam. Porque daí a pessoa vai ser um camaleão, ele vai se agir, comportar de tal jeito, conforme o ambiente que ele está vivendo. O sociopata já vai ter dificuldade de socialização. Então, é um perfil mais de pessoas que são presas, até que se envolve com coisas erradas, drogas, milícias, coisas assim, e tem uma dificuldade com regras, com leis, no geral. O psicopata também vai ter, mas ele vai ter mais habilidoso para driblar aquilo. Então, vai ser político, tem um grande percentual de pessoas em cargos e certas profissões também, advogado, médico, mas isso não é regra, não é lei. E como eu comentei, existem esses níveis, né? O nível mais leve, que seriam golpistas, o nível moderado, que já é aquela pessoa que tem essa intenção de fazer esse mal para o outro, mas ele não se envolve com aquilo necessariamente. Então ele não vai matar alguém, mas ele vai mandar alguém matar, vamos dizer assim, né? Talvez um político, alguém que está envolvido com a situação. Ele gosta de articular com a situação. E aí, um grau mais alto são os conhecidos serial killers, que já tem essa perversão mesmo, esse sadismo na morte, e até de ter esse controle de quanto tempo a pessoa vai viver, que a mão dele tá na vida, a mão da pessoa tá na vida, a vida da pessoa tá na mão dele, né? De alguma forma. Exatamente. E aí que a Aqui, gente também, né, de trazer, né, Gabi, é a questão da relação abusiva, né, que acontece muito no golpista do Tinder nesse sentido, né, de envolver emocionalmente, ter esse investimento, né, depois tem essa questão do distanciamento, onde a vítima ali, a mulher, ela se sente é como se fosse um esforço para manter, né? E aí acaba cedendo, e aí são ciclos, né?
da questão do abuso, né, da questão do dinheiro, e depois tem, né, a questão da reconquista, e aí vai, né, Nesse fazer ciclo mesmo. do relacionamento abusivo aí. Pra mim ficou bem marcado isso naquela parte do documentário, amiga, que ele leva o golpe de uma das meninas, né? E ele começa a reagir com as mensagens. Quem assistiu aqui talvez vai lembrar dessa cena. E ele manda áudios, nossa, aquela coisa super, sabe, maravilhoso e tal. Depois ele fica agressivo, ele humilha, ele pisa, ele ameaça de fazer alguma coisa com ela. Aí depois ele volta atrás de novo. Então vai ser aquele perfil de namorado abusivo que vai ter todo aquele envolvimento, aquela coisa que a pessoa vai se tornar totalmente dependente dele, mas é porque ele vai falar, vai diminuir ela como se ninguém vai te amar, só existe eu. Aí às vezes vai ter alguma situação em que ele vai tomar proveito para manter aquela pessoa naquilo, né? Talvez uma ameaça de ter fotos, vídeos, coisas do tipo também. Porque a pessoa não pode terminar porque vai fazer algo contra a vida dela ou contra a vida de alguém que ela ama também. Exatamente, uma tentativa de manter o abuso, né, manter esse ciclo. E, né, em praticamente todas as situações, o sentido de fazer até a vítima se sentir culpada, né? Se sentir culpada, duvidar da sua própria sanidade mental, né? Ficar em dúvida, né? Então, isso é muito comum também, né, Gabi? Infelizmente. Sim. É por isso a importância da gente conversar sobre isso, gente. Pra vocês entenderem que é uma forma dessas pessoas deles se funcionarem. E, aliás, até tem uma autora conhecida aqui no Brasil que fala sobre psicopatia. Ela é psiquiatra, Ana Beatriz. Acho que você deve conhecer, amiga. E tem aquela Mente Perigosa. Tem vários livros dela que ela fala. Não só sobre psicopatas, mas também sobre borderline, que é um outro transtorno que tem também dentro desse grupo B. E ela fala que a taxa de transtorno de personalidade antissocial é 25%. Então é muito alto. Por isso que provavelmente você convive, mas daí talvez você não vai conviver com um serial killer ou com alguém que vai matar, mas vai conviver com aquela pessoa que vai passar a perna, que vai querer tirar proveito de você ou das pessoas em qualquer situação, que não vai ter essa empatia por você de nenhuma forma. Já o narcisista vai ser aquele que. Sabe aquela. Eu vi até hoje, eu me lembrei, sabe aquela música, amiga? Quando Deus te desenhou, ele tava namorando? Eu achei- É bem assim, o narcisista, ele acha que Deus tava super namorando quando criou ele, que ele é o máximo, ele é super assim, sabe? Todo mundo é ralé, não importa. Que é bem a personalidade dela, é incrível, a menina não é nada. Gente, eu ficava indignada. Quem assistiu Inventando Moda deve ter com esse sentimento, igual eu. A menina não construiu nada, ela não era nada. E ela ficava, meu instituto é demais. O que eu fiz é grande, o que eu faço é grande. Entendeu? Vocês não são nada, sabe? Como se ela fosse melhor que todo mundo que tá ali, né? Aham. Aqui, a Glau perguntou, né? Hum. Ai, não tô conseguindo baixar a Ah, o pergunta. narcisista não é agressivo? Aqui a pergunta. Não Essa? necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente. Não É, necessariamente. A não ser que ele é, precise ser, né, com a vítima dele, se a vítima não fizer o que ele quer. De certa forma, quem e, tá ali convivendo, se é a esposa dele, ou até a mulher, se quem tá ali junto. Na série você vê, ela tem relacionamentos, ela tem amizades ali, mas é tudo muito raso. Você não sabe e muito sobre ela. o objetivo é diferente, né, Gabi? O objetivo é no sentido dela, é da questão da autoestima dela ter um benefício próprio, nesse sentido de alimentar a autoestima, né? Exato. Aí ela vai ser agressiva, talvez se vê alguém aqui, pode atrapalhar isso. Então, por exemplo, ela foi lá agressiva com a amiga. Ela deu um golpe na amiga dela, assim, não se importou com aquilo. Mas não chega a ser uma agressividade, talvez que um psicopata poderia ter potencial para fazer, né? Exatamente. Aqui a Vanessa comentou, aqui em Autônia teve um caso ano passado que a mulher, por medo, costumava a própria boca e furava com pregos por agressão do marido. Ele Ah, rasgava o cabelo. Nossa, meu Deus. Esse é um caso clássico de psicopatia, gente. É muito mais próximo do que a gente imagina. E hoje a gente fala isso não para assustar, mas é para alertar e para ficarem ligados. Porque às vezes a gente convive com alguém que está gerando a gente num relacionamento abusivo, regaçando com a nossa autoestima, trazendo depressão, ansiedade, tudo que pode imaginar. E aí você vai ver, é fruto de um relacionamento com alguém assim. É fruto de uma mãe ou de um pai também, sabe? Que tem exatamente. essa dinâmica narcisista em casa. Isso, e não necessariamente agressão física, né? Agressão, né? Abuso emocional, né? Outras formas de agressividade também, né?
Sim. A Joana comentou aqui, o narcisismo se alimenta do próprio egocentrismo. Pode ser que sim. Existem alguns psicólogos que vão falar assim que quem convive com um narcisista já deve ter ouvido falar isso, provavelmente, de alguma paciente. Porque o narcisista ele não busca terapia. Essa é uma questão também. Quem tem transtorno de personalidade, principalmente narcisismo e antissocial, como a Fer falou, eles têm uma questão não é despersonalização. Ai, não estou me lembrando a palavra agora. Mas é que eles não se veem na equação do problema, gente. Então, sempre vai ser o outro. Então, onde você viu, ele é bom demais, o narcisista. Como que essa mulher não vê quanto ele é maravilhoso como o melhor amigo, entendeu? Isso. Então, tem algo... Dificilmente eles vão reconhecer como um problema e procurar ajuda. Então, são Exato. transtornos que dificilmente aparecem na clínica, né? Exato. Diferente de outros transtornos de personalidade, como, por exemplo, o border, né? O border sofre, né? Sofre. Né? Da necessidade de ser amado, né? Outros transtornos, né? Outros transtornos de personalidade, mas o narcisista e o antissocial dificilmente buscam ajuda porque exatamente isso. Sim. Eles reconhecem, para eles está tudo bem, eles não veem nada de errado na sua forma de ser, aquele é o jeito e pronto. Aí que entra até uma das principais funções da terapia nesse sentido, é ajudar ele a se ver na equação do problema. Mas assim, alguns psicólogos chegam a citar que, na verdade, o narcisismo seria assim, tem-se uma ideia para quem convive que eles têm uma autoestima muito boa. Mas na verdade o que alguns psicólogos dizem é que não, que na verdade é uma autoestima muito baixa e que eles Trágico. têm, na verdade, uma disfuncionalidade da autopercepção deles. Então, eles não se percebem da forma como eles realmente são e se veem dessa forma enorme, como maravilhosos, como perfeitos, entende? E nisso até faz sentido a questão dessa busca da aprovação, essa busca Isso. E do, do e de, aplauso do outro, né? Porque ele sim, não consegue reconhecer sua própria autoestima, né? Então, nesse sentido, né, muito frágil. sim, muito bem. Nossa, amiga, já deu, ó, 9h40. Falou. Gente, ó, vocês estão aqui, que legal. Bastante gente aqui participando. Mas, gente, eu acho que é isso dos casos deles, né? Acho que a gente conseguiu trazer as principais diferenças entre eles e os principais comportamentos. Até no Reels eu coloquei 5 sinais, e só reforçando eles, mas eu trouxe mais focando na questão do Inventando a Ana, né? Que é essa obsessão em ser conhecido, ser famoso, essa habilidade de manipulação que os dois vão ter também, essa falta de empatia que também os dois vão ter, mas são faltas de empatia de formas diferentes, né? Um vai ter essa parte pervertida até nessa falta de empatia, de querer fazer o outro ficar mal. O outro, a falta de empatia, é que ele só vai ver a própria necessidade dele e vai passar a perna da forma como ele achar conveniente, né? Se vê melhor em tudo que os outros e também tem dificuldade de se ver na equação dos problemas e uma falta de abertura para conhecer a história deles. Então, a gente não sabe nada, é tanto como eu comentei, a minha maior questão na série era quem é a Ana mesmo, assim, você não sabe muito bem, você não sabe quem elas são, né? Quem eles são, na verdade, de verdade, né? E aí, trazendo alguns pontos pra gente finalizando, né, amiga? Como relacionamento, a gente citou aqui, como é o relacionamento com alguém assim. Então, a pessoa, eu acho que a principal queixa é essa questão de ser esse alvo, tanto desse sofrimento, né? Parece que eles vão ver, assim, no psicopata um prazer de ver outra pessoa sofrer, no outro querer que a outra pessoa seja sempre esse fiel escudeirinho dele, assim, né? Uhum. Mas também essa falta de empatia, né, no sentimento, sobre as vontades dele, principalmente quem convive com narcisista, assim, a vontade dele é tida como nada, o sonho, nada, tudo dele é melhor, restaurante, lugar, tudo, a vida tem que ser conforme eles querem, conforme eles pensam, né? Isso, sempre vai falar dele, né? Dificilmente vai dar espaço para você falar de você, né? Sempre é o centro da atenção, sempre, né? Essa questão de relacionar, né? A questão da necessidade de ter o outro como fã, né? Sim, sim. Aqui, ó, que legal, a Marta fez um comentário ótimo. A própria mídia acaba valorizando esses comportamentos, enaltecendo essas características da perfeição, beleza, padrões, etc. Exatamente. Por isso que a gente precisa questionar isso e cada vez mais entender a necessidade de a gente trabalhar nossas imperfeições e aceitar elas. Porque a gente entra nisso, a mídia traz, a sociedade traz, a cultura, as redes sociais, e a gente também acaba querendo isso, almejando, querendo ter aquela lancha, aquele carro maravilhoso, aquele corpo perfeito.
e tudo perfeito, perfeito, perfeito. Na verdade, olha o caminho que isso acaba levando, né? Só para sofrimento, entende? E até também entra um ponto que a Fer fez um comentário muito bom, acho que agora na live ou quando a gente tinha conversado, Fer, em É relação ao relacionamento, né? O quanto que é romantizado esse relacionamento perfeito, né, Fer? muito. É, até na questão do documentário, algumas vítimas trazem, né, essa questão do príncipe, essa questão do relacionamento ideal, até citam ali a questão da história da Bela e da Fera, né? Então, tem muito essa questão de romantização do relacionamento perfeito, nessa idealização, isso, né, pode vir muito com a história de vida, né, com a questão das crenças, do que é colocado ali. Exato. E aí, né, você vê o quanto que a gente, né, nós mulheres, no caso elas, que foi o golpe emocional que elas caíram, a gente cresce com isso, né? Sim. De achar que relacionamento é aquela perfeição, que o homem vai abrir a porta do carro sempre, se não é o príncipe encantado e tal, e que vai ter Hum, que ser sempre essa felicidade, essa intensidade. Na verdade, na prática, a gente não lida com, não encontra relacionamentos assim, questiona, mas na verdade a gente está lidando com uma normalidade, o que é bom. Até esse extremo tão grande precisa ser um sinal de alerta pra gente nesse sentido. exatamente. E que tudo que é exagero é um ponto de atenção, né, Gabi? Exato, exato. Né? Bom, e aqui para a gente finalizar, vamos falar sobre o diagnóstico, o tratamento sobre o nosso convite também. Vítima das redes. Aqui. É assim, é uma vitrine das redes sociais que faz as pessoas adoecerem. Muito bom. Bom, o diagnóstico, como eu citei, ele é feito por profissionais, tanto psiquiatra quanto psicólogo. Só que há uma grande dificuldade, porque pelo que a gente citou aqui, não há procura de ajuda. Na verdade, os poucos estudos que existem sobre psicopatas são feitos com quem está preso, né? Pessoas que estão na cadeia, porque não é um perfil que vai buscar, que vai se adequar, nem vai se ver como um problema, gente. Então, é aí que entra uma grande dificuldade. E o Exatamente. tratamento, existe tratamento, né, amiga? Uhum. Isso, se, né, por algum motivo aparecer na clínica, vai ser provavelmente por alguma outra questão, pelo uso de alguma substância ou alguma comorbidade que não seja essa essência. Exato, exato. Mas a pessoa ela tem que estar assim, se ela percebe que ela tem, se ela aceita também essa questão. Geralmente é um perfil de pessoa que já calejou demais, que já sofreu demais, já está até mais velho, porque está até longe dessa idade de conseguir fazer essa manipulação, essa articulação toda. Então, com esse sofrimento sendo como combustível para buscar uma ajuda, principalmente na terapia, na psiquiatria não vai ter medicação, aqui citar até sobre oscilações de humor, vai acabar tendo principalmente narcisistas. Eu já atendi um que tinha oscilações de humor, principalmente porque as coisas não estavam caindo conforme como a coisa estava caminhando, como ele queria, né? E Aham. aí a distância das pessoas, as coisas não vão gerando esses sonhos, essa grandiosidade como ele quer, e aí vai gerando essas oscilações também. Mas o tratamento é na psicoterapia. Isso, né? E aí, Ah, tratamento é possível de conviver, né? Mais ah, possível de conviver, né? exato, torna um pouco mais viável. Ah, É. minha irmã aqui, muito esclarecedora e interessante para os dias atuais. Obrigada, Nath. Ah, Obrigada pelo tá comentário. dado pra mim. Hã? Não tá aparecendo os Os comentários atualizados. comentários? Poxa, amiga. Depois eu Poxa, vejo. tá. Mas é isso, gente. Já passamos do tempo e vamos fazer o convite, né, Fer? Aqui, vamos explicar. Já faz alguns Pode. dias que é pra gente fazer esse convite, né, Gabi, de um projeto super legal. Você quer explicar um pouquinho? Tá, vamos lá então. Até quero aproveitar para fazer o convite, porque essa semana provavelmente eu e a minha irmã vamos fazer a live, uma outra live. Eu e a outra Fernanda, gente, porque eu só convivo com Fernandas. Só que a outra é psiquiatra e minha irmã, né? E como vocês vêm acompanhando aqui no Instagram, nós estamos com um projeto juntas do canal Saudavelmente, em que a gente vai trazer conteúdo sobre psiquiatria, psicologia e saúde mental de uma forma descomplicada e leve para vocês entenderem. Também vamos trazer outros profissionais, a Fer também aqui, sinta-se convidada, tá? Claro, né, amiga? É um prazer ter você no vídeo, nos vídeos, né? E também até trouxemos outras áreas, né, para falar sobre saúde mental interligada com saúde mesmo, né? Então, meu cunhado Rodrigo, que está aqui, do Gastro Talks, fez parte para falar sobre questões. Ah, você lembra, Rodrigo, os temas lá que você falou? Deixa eu lembrar aqui: síndrome do intestino irritado e saúde mental, Ó, gastrite, a relação entre gastrite nervosa e saúde mental.
A minha irmã, a Natália, que estava aqui também, ela é pneumo. A gente falou sobre pós-Covid, sobre vício de cigarro também, tabagismo, sobre também, acho que uso de cigarros eletrônicos, tudo relacionando com a saúde mental. Então é um diálogo bem legal. E nós temos um projeto, eu e a Fer aqui, que está entreligado a isso, que é a criação de um podcast. E dentro do nosso canal do YouTube, do Saudavelmente, também nós vamos trazer esse podcast lá para ele, para ter esse conteúdo lá nessa plataforma também, em que nós vamos convidar pessoas, e aí que entre estender esse convite para vocês. Isso, de Para forma, participar. né? Hã? Forma anônima. Exato, exato, de forma anônima, para vocês sentirem o pezinho dentro de uma sessão de terapia, gente. Tanto que o nome vai ser Minha Sessão de Terapia. Então a ideia é que nós duas, nós vamos trazer outra pessoa, que a gente vai trocar os nomes também. E a gente vai conversar sobre as questões que a pessoa tem, de forma geral, por exemplo, vícios, dificuldade de relacionamentos, depressão, ansiedade, bipolaridade, todas as questões assim que possam gerar conflitos entre irmãos, familiares. A ideia é a gente trazer essa pessoa e promover psicoeducação, que a pessoa sinta assim acolhida, orientada. Não é uma sessão de terapia, mas vai ter uma direção, e até para vocês que vão ouvir depois, que provavelmente vocês vão se identificar de alguma forma. Então, por exemplo, a gente pode chamar lá Ana e a depressão pós-parto, por exemplo. Daí vai ser uma pessoa que viveu isso e que vai contar a experiência dela, e a gente vai bater esse papo dentro de uma sessão de terapia aqui. Isso. E o legal é que essa questão de ouvir histórias parecidas com a nossa, né? Tem essa questão da identificação. Então, isso, a nossa intenção é, né, realmente prender a isso e trazer essa questão, como a Gabi falou, da orientação, né? Um direcionamento, depois até entender como que essa pessoa direcionou, né, essa história também, né, Gabi? Também, também. Então, é uma forma de vocês ouvirem histórias de pessoas reais e entenderem a importância da terapia e de uma ajuda e de um suporte, entender o que a psicologia tem a dizer sobre muitas questões que às vezes vocês estão vivendo, questão de depressão mesmo, e de formas diferentes, e aí entra a gente fazendo, traduzindo algumas coisas para vocês também. Vai ser bem legal. Então, a gente quer convidar quem quiser fazer parte desse projeto, lembrando que vai ser totalmente anônimo, tá, gente? Sigiloso, e vamos trocar nomes também, tá? Então, quem quiser fazer parte, só manda uma mensagem para mim ou para Fer. Quero convidar também vocês a seguir a gente aqui nas redes sociais, seguir a Fer também aqui. E podem mandar lá as mensagens com um relato breve sobre vocês, para a gente já tem algumas pessoas em mente também, para a gente conversar. Por exemplo, já tem sobre burnout, também tem sobre depressão pós-parto, já temos alguns casos bem legais Isso, para falar. Estec. Né? São temas comuns, temas bem que Do dia aparecem a dia. no dia a dia da clínica também, né? Tenho certeza que bastante gente vai se identificar, que vai ser bem legal. Ah, a Bruna tá aqui, a Esté também. Que legal, vocês gostaram, meninas? Muito bom. É isso, então. Falamos, explicamos, convidamos. Nossa, são 40 minutos? Nossa, nem Vai parece, ser né, ótimo. amiga? 50! Meu Deus, deu mais. Mas, gente, foi muito bom passar aqui com vocês. Ai, a minha prima! Que legal, minha prima Aline. Que bom ter você aqui, prima. Obrigada pelo apoio. Mas vamos lá, assim, obrigada, gente, por vocês terem passado esse tempinho aqui com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e até fica incentivo para vocês assistirem as duas, né? E vocês verem a percepção de vocês a partir disso também. E nos seguir aqui nas redes sociais, acompanhar esse nosso projeto, nossa nova bancada que é totalmente nova, não vi nada no Brasil sobre isso. Até a próxima. Essa semana eu e a minha irmã vamos fazer aqui, e nós vamos lançar o canal agora no final do mês, gente. No último dia do mês, o 1º de março. Então participem, quero ver todo mundo se inscrevendo lá no canal também. E obrigada, amiga. Ai, Obrigada pela participação. obrigada por vocês, todo mundo que esteve aqui, né? Quem quiser participar desse novo projeto para enviar suas histórias, como a Gabi falou, entre em contato com a gente, que a gente já vai começar a gravar, que vai ser bem legal, né, Gabi?
E aí Isso. também, né, se assistirem depois a série, o documentário, quiserem comentar, quiserem vir conversar sobre, ficar com alguma dúvida, então, né, fiquem à vontade também. Brigadão, viu? Ah, que legal. Boa noite, meninas. Boa noite, Valéria. Que legal que você estava aqui, todo mundo. Pode deixar. Ah, e a Glaucia comentou ali sobre a gente fazer sobre borderline. A Ah, gente vamos. pode pensar uma live, vai ser legal falar sobre isso. Lá no canal também. A gente provavelmente vai trazer. E a ideia do canal, gente, é falar sobre mostrar os transtornos, que esse tratamento psicológico e psiquiátrico junto, como é a medicação e também como é o psicológico sem a medicação, como que funciona também, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? O nome do nosso canal, pediu para repetir, vai ser Saudavelmente. Se vocês acompanharem aqui, eu e a minha irmã, doutora.fernanda Marques, vocês vão acompanhar agora essa semana, a gente já vai postar, vamos lançar agora, vamos fazer uma live que o tema vai ser ansiedade. A gente vamos bolar ainda um tema específico aí, mas vai ser essa semana ainda, porque vai ser o último dia do mês ou o primeiro ali no carnaval, vocês assistindo a gente já no YouTube e mandando para a família toda também. Um beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. Beijão. Ai, como que eu faço?